Pode se assentar, por favor. Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre nós. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra em 1 Samuel, capítulo de número 8. Som, acho que está um pouco baixo aqui, não está? 1 Samuel, capítulo 8, verso 1. Ok? Espero você achar aí. 1 Samuel 8. Está escrito assim: Quando envelheceu Samuel, ele nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abiás. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e perverteram a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E lhe disseram: Tu já é idoso e teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora, pois, um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: Dai-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. E então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Atenda a tudo que esse povo está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atendam-os, mas advirtam solenemente, diga-lhes que quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei, dizendo: O rei que reinará sobre vocês reivindicará como direito o seguinte: ele tomará os seus filhos, vocês, para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1.000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fará a colheita e fabricar armas de guerra, equipamentos para os carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras, padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e dará aos criados deles. Tomará um décimo do cereal, tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do vosso gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater as nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: Atenda-os, dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque hoje é ceia. Obrigado pelo teu Espírito que tem encorajado cada um que está aqui, a Deus, por estarmos juntos reunidos. Obrigado pelas canções que cantamos, pelas orações. Obrigado pela sua palavra, pela ceia. Senhor Jesus, fala conosco. A sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés. Pedimos que nesse dia de hoje, ó Deus, o Senhor, de fato, possa trazer uma direção que o nosso coração necessita, não aquilo que queremos, mas o que o Senhor quer. Portanto, nós te pedimos, ó Deus, que o seu nome seja glorificado entre nós. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos a continuar seguindo em frente, ajuda-nos, ó Deus, a continuar com a cabeça erguida, superando cada obstáculo que está diante de nós, na nossa frente. Nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu particularmente gosto muito desses textos que eles contam a história, né? A história de Israel, as guerras. Então, se você um dia pegar a sua Bíblia e quiser aprender um pouco da história de Israel, você pode ler o livro de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. É muito bom, né, você entender a história de Israel, as guerras, tudo que acontecia, né? Então aqui a gente está em 1 Samuel, um texto que eu gosto muito. Bom, só para a gente entender historicamente do que a gente está falando, a gente está falando do último juiz. O que é o último juiz? Israel só foi ter rei depois de Samuel. Samuel, ele era um profeta que era um juiz. O juiz, ele comandava o povo de Israel nas guerras, né, que Israel tinha. Então, quem comandava Israel era mais ou menos assim, tinha um juiz, que ele tinha algum tipo de talento ou algum tipo de missão, ele era convocado por Deus, tipo Gideão, ou Sansão, ou Jefté, eram homens que Deus tinha levantado com algum tipo de característica extra para libertar o povo de Israel de alguma batalha em que eles estavam perdendo, né? Então, era assim que funcionava. E sempre nessa época dos juízes, Deus levantava os profetas, né? O povo costumava orar, dizer, estamos presos, vamos morrer. Eles oravam, Deus levantava um profeta, através desse profeta, então, vinha a graça de Deus sobre esse juiz que liderava o exército, e assim que Israel, então, viveu por muitos ciclos, sendo preso, solto, até que chega, então, nos dias de Samuel, que ele era um profeta e também foi um juiz. Então, Samuel, ele liderou sobre Israel por 40 anos, e a Bíblia diz que a história dele é bonita, né? Lembra de Ana, mãe dele? Ela era estéril, ela não podia ter filho, e Ana chorava para ter um filho. E um dia ela foi no templo chorando, o sacerdote falou, está bêbada, 9 horas da manhã. Ela disse, eu não estou bêbada, meu senhor, minha alma está angustiada, não posso ter filho. E o sacerdote falou para ela, vai em paz para tua casa. E ela lavou o rosto, foi em paz, se deitou com seu marido Eucana, ficou grávida. E ela disse, se o Senhor me der um filho, eu dou ele de volta para o Senhor. E aí ela engravidou, amamentou, né, Samuel, e depois que Samuel cresceu um pouquinho, ela deu ele para que ele morasse no templo. E a Bíblia diz que naquela época, né, que Eli era o sacerdote, as visões de Deus eram poucas. Deus mal falava. Por quê? Corrupção total, sabe? As pessoas, elas estavam entregues à idolatria, à imoralidade sexual, à ganância, aos pesos, dos pesos totalmente sem uma justiça, né? Nos pesos, nas questões de vendas. Então, assim, estava um caos. E aqui eu posso dizer uma primeira coisa, trazendo para nós. Quando não há santidade, não há voz de Deus. Quando não há santidade, a gente lê a Bíblia, aquilo não arde no nosso coração. Quando não tem santidade, tudo que é espiritual se torna oco, se torna pedra, se torna antigo, se torna, sabe, não tem nada a ver, sabe, com o que é o dia a dia quando estamos sem a santidade. O que seria santidade, pastor? A palavra santidade, ela significa separado, né? Você ser separado, você separar o seu coração daquilo que é errado. Então, existem coisas que são erradas, e quando o ser humano escolhe, né, sair disso, ele está entrando nesse processo de santificação para poder ouvir o Senhor. Por isso que hoje em dia é muito raro. As igrejas hoje em dia elas estão cheias, mas se você perguntar para uma pessoa assim, você já ouviu a voz de Deus? A maioria fica confuso. Mas como é que é isso de ouvir a voz de Deus? Tem gente que não acredita, né, nisso, que Deus fala, que Deus está vivo, que Deus se comunica, que Deus responde, que Deus faz milagres, né? Então, Deus faz tudo isso, mas a gente está tão afastado por causa dos pecados que nós temos e não confessamos, que a maioria, a nossa frase, o nosso slogan é: não, somos pecadores, todos nós somos humanos. Enquanto estivermos na terra, vamos pecar. Tudo bem, a gente é pecador mesmo. Mas nós somos chamados para andar num progresso de santificação, para que assim a gente possa entender Deus falando conosco. Então, é bom a gente entender isso. Então, Samuel, ele se tornou esse homem, né, que bem na época em que a Arca de Deus, você precisa entender isso aqui, no Antigo Testamento, né, tinha um negócio chamado Arca da Aliança,
que foi feito por Moisés, segundo Deus deu as medidas certinhas. Era feita de ouro, era feita de madeira de acácia, ela tinha 2 querubins em cima, sabe? E tinha 3 coisas dentro. Tinha a vara de Arão, que tinha florescido, tinha um pouquinho de maná, que era a comida que caía do céu no deserto, e tinha as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. Bom, o povo de Israel, sempre que eles iam para a batalha, eles costumavam colocar aquela arca na frente, que era o símbolo da presença de Deus. Eles sempre reverenciavam Deus através daquela arca que simbolizava a presença de Deus. Então foi justamente na época de Samuel que a arca foi roubada. Por quem? Pelos filisteus, principal inimigo de Israel no decorrer de toda a história bíblica, sempre foram os filisteus. E aí o texto sagrado vai dizer que quando os filisteus roubam essa arca, aí eu já estou só pincelando para você entender até o capítulo 8. Quando eles roubam essa arca, eles vão lá e colocam a arca de Deus junto de uma sala, né, em que eles botavam o Deus deles, que se chamava Dagon. Era uma estátua grande, né, e ficava lá Dagon e outros deuses menores. Aí a palavra de Deus vai dizer que a arca da aliança está lá e que por 2 vezes seguidas, em 2 momentos diferentes, esse Dagon, ele caiu prostrado diante da arca, quebrou a cabeça, era uma estátua, e quebrou as 2 mãos. Né? Era uma representação de que Deus, ele é o Senhor e que nenhum outro Deus pode mexer com ele. Né? Por 2 vezes isso aconteceu, eles começaram a falar, isso aqui deve ser casual, alguma coisa, e aí a Bíblia diz que o Senhor afetou eles, os filisteus, com muitas hemorroidas violentas. Eu não sei o que é isso, mas deve ser, né, um caos. E o mais engraçado é que Deus disse assim, que eles deveriam, né, levar a arca de Deus para o povo de Israel de volta, e eles deveriam fazer muitas hemorroidas de ouro e ratos de ouro e entregar para o povo de Israel, né, que era, entre aspas, uma compensação por todo o mal que eles tinham feito para o povo de Israel nesse tempo todo em que a arca tinha ficado lá. Então eles pegaram 2 vacas, fizeram uma coisa de pau lá e botaram a arca de Deus em cima e fizeram essas vacas voltarem para Israel com a Arca da Aliança. E aí então entra essa situação aqui envolvendo o profeta Samuel. Então, o profeta Samuel agora com a Arca de Deus, quando a Arca volta, ele chama o povo para o arrependimento. E ele diz, pessoal, nós precisamos nos arrepender, porque ainda existe no nosso meio idolatria a Baal, aos Balaíns, né? A Astarode, né, a Ascom, que eram tudo deuses pagãos ali, né, daquela época. E o povo se arrepende. Eles fazem orações se arrependendo. E a gente precisa entender isso, sabe? Olha, constantemente Deus estava chamando o povo ao arrependimento, porque quando nós estamos em tempos de paz, é muito difícil ficar perto de Deus. Porque o nosso coração nos engana muito, sabe? Olha só, um tipo de engano. Olha, a maioria dos cristãos, eles acham que quando uma pessoa está prosperando financeiramente, eles acham que Deus está com aquela pessoa. Entende? A maioria dos cristãos acham que esse é o sinal definitivo de que Deus está com alguém. Não tem como, se Deus está prosperando aquela pessoa financeiramente, não tem como Deus não ser com ela. É isso que eu ouço as pessoas falarem o tempo inteiro. Mas por quê? Porque o nosso mundo, eles amam o dinheiro mais do que tudo. Então, se o mundo ama o dinheiro mais do que tudo, para eles, quando existe dinheiro, há Deus ali. E não! Deus, ele prosperou Israel e outras nações, muitas vezes para derrubar elas, para destruir elas. Ele deixou com que eles se inflamassem com essa idolatria, porque amar o dinheiro acima de tudo é uma idolatria. Aí Deus entregou o coração deles à idolatria para eles se inflamarem com as riquezas e serem destruídos por elas, porque elas não podem fazer nada para nós. Só uma pequena ponte aqui voltando. Eles pegaram a arca de Deus e colocaram diante de Dagon, de um Deus, que pau e pedra, que nada podia fazer. Essa parte aqui me lembra
quando a Babilônia entrou dentro de Israel, e o texto sagrado vai dizer que eles pegaram as taças de ouro, pegaram tudo que tinha no templo de Deus, que era guardado, que era para a glória de Deus, eles pegaram tudo. E a Bíblia diz que um dia o rei foi fazer um bacanal lá, e ele pegou as taças de ouro de Deus, botou vinho, e ali os homens e as mulheres, as prostitutas cultuais, né, todos beberam ali e houve profanação. Né? O que é profanar? É você pegar algo que é sagrado e usar de uma forma, né, banal, pecaminosa. Né? E o texto diz que naquele dia o Senhor impetrou juízo sobre aquela nação, veio uma mão poderosa do céu e escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Parzim, que significa, né, que o Senhor tinha visto aquela maldade e julgaria naquela noite aquele povo. Então, assim, usar as coisas santas de Deus de uma forma inapropriada, de uma forma pecaminosa, é chamar juízo, sabe? É chamar juízo de Deus sobre nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não querer usar Deus ao nosso favor. Deus não pode ser usado, Deus não pode se tornar, sabe, um escudo que a gente põe na frente. Tipo igual quando a gente está assistindo filme, né? E aí o cara vai e mata o outro e ele segura o outro enquanto o outro está baleando ele, ele usa o cara que está morto como escudo. A gente não pode usar Jesus como escudo, a gente não pode usar Deus como escudo. Bom, aí você vê aqui Samuel, que nessa época ele já estava velho. Tinha mais então de 40 anos que ele era o juiz sobre Israel. E sempre essa coisa, orando, pedindo perdão, Deus falava com ele e tal. Ele era chamado de ouvidente nessa época aqui, todos os profetas eram chamados de videntes, tá? Na Bíblia isso está escrito. E ele era o vidente, depois inclusive o primeiro rei de Israel vai procurar o vidente Samuel, né, no capítulo de número 9. Então veja bem, o texto vai dizer que o Senhor... Só um minuto. O texto vai dizer, então, que o Senhor, ele viu, e, na verdade, naquele período, no verso 1, quando envelheceu Samuel, ele nomeou líderes em Israel. Gente, isso aqui é uma coisa muito séria. Quando você envelhecer, você vai ser descartado por muita gente. Você não vai prestar para muita gente para passear, você não vai prestar para muita gente para ir numa festa, você não vai prestar para um monte de pessoas. Quando a idade chega, né, as pessoas costumam ser descartadas. E a gente está vendo um fato bíblico, a gente está falando de um homem que liderou Israel, que era poderoso em palavras. Olha, esse homem ele é tão usado por Deus que um dia um camarada se escondeu dentro de uma caixa de feno, e Israel estava recebendo um monte de carros com feno, algo nesse sentido, e o Senhor mostrou para ele em qual carro o cara estava escondido, certo? Assim, o Deus usou Samuel de umas formas tão específicas ali, que não tinha como você não dizer que esse cara não era um homem de Deus, que era um profeta de Deus. Ele foi usado por Deus assim em coisas minuciosas, em detalhes. Como, por exemplo, quando Saul vai até ele e ele chega para Saul e já diz, Saul, você está procurando as ovelhas do seu pai já tem 3 dias. Só que elas já voltaram lá para a casa do seu pai. O profeta não sabia nem quem era Saul, nem de onde Saul veio, já chegou nele e disse, voltou para a casa do seu pai, fica tranquilo, come aqui comigo que amanhã eu tenho um recado para te dar. Então, um cara que abençoou Israel o tempo inteiro e que quando ele ficou velho, ele foi simplesmente descartado. Gente, isso aqui, eu quero trazer essa palavra para nós, para o nosso dia a dia, não só no sentido de envelhecer, mas se você já envelheceu, é essa palavra mesmo para você. Agora pode ser em outros sentidos. Né? Eu nunca esqueço um rapaz, amigo meu, que ele me disse assim, ele sempre falou que queria casar, né? E ele tem assim por volta de uns 40 e poucos anos. E aí então ele arrumou uma moça para namorar e tal. Eu perguntei, como é que você tá? Você acha que você vai agora, vai para frente, vai casar, né? Porque tá muito ruim essa situação. E aí ele disse que sim, que era uma moça muito boa, uma moça trabalhadora, uma moça decente, cristã,
Mas ele falou que tinha uma coisa que incomodava ele. Eu falei, o quê? Ele falou assim, ela tem mais de 30 anos. Eu falei assim, mas qual é o problema? Ele falou, eu não estou acostumado com mulher acima de 30 anos. Minha namorada, tudo tinha menos de 30. Eu falei, mas você tem 40 e poucos. Ele falou, mas não dá para mim. E eu fiquei pensando, né? Olha como são as coisas, né? A gente pode tentar fugir disso, mas, querendo ou não, as mulheres sofrem um pouco com esse tipo de coisa, com esse preconceito quando passam de uma certa idade, sabe? E a gente está falando sobre uma situação que é covarde, é uma covardia, é algo ruim, não é algo que pertence ao Senhor Deus. Vou te mostrar um outro tipo de coisa, quando as pessoas simplesmente nos usam para depois nos descartar. Estou falando isso aqui porque nós vamos passar por isso na vida uma hora ou outra. E o que nós precisamos fazer? Ser fortes. Não tomar para o lado pessoal. Entender que Deus sempre foi o Senhor da nossa vida e que no final das contas, Ele é que vai estar com a gente no último segundo. Porque se a gente estiver bem ou estiver com Alzheimer, se a gente estiver num asilo ou se a gente estiver em casa, se a gente estiver internado ou não, no último momento é só a gente e Deus. Entende? Então a gente precisa compreender isso. Olha, por exemplo, no sentido de um pastor, como pastor, eu me dedico às pessoas, eu ligo para as pessoas, eu oro para as pessoas, esclareço dúvidas, faço o possível, né? E às vezes tem pessoas que simplesmente se despedem da igreja, sabe como? Pelo WhatsApp. Tudo bem, não vou na igreja mais não, tchau. Só isso. Só que eu já até acostumei com isso, porque agora sabe qual que é a moda? A moda é simplesmente sai do grupo da igreja e não responde mais. A gente liga, manda mensagem, o que foi, está acontecendo alguma coisa, não responde. E eu falo, poxa, a gente se doa por a vida de uma pessoa, a pessoa não tem coragem nem de conversar com a gente, falar assim, beleza, deu para mim, não vou na igreja mais, não quero a igreja, eu vou para outra igreja, isso, aquilo. Mas nem isso tem, sabe? É aquela coisa que a gente chama, né, daquela velha situação de um homem terminar com a mulher ou uma mulher terminar com um homem por telefone, né? Que é falta de hombridade, que é falta de caráter, falta de cavalheirismo e tudo mais. Gente, isso acontece. A gente está nessa vida sempre sendo descartado de uma hora ou outra. Às vezes você chega numa certa idade que você não serve mais para o mercado de trabalho. Por quê? Porque chegou gente mais nova, que tem MBA, tem um monte de formações e sei lá o quê, e fala 3 idiomas, e você já tem mais de 50 anos, trabalhou a vida inteira, não teve a oportunidade de aprender 3 idiomas e tudo mais. Aí vem uns rapazes de 30 anos e parece que é melhor que você, que tem mais de 30 anos de profissão, mais de 30 anos de experiência na sua carreira. Entende? Gente, a gente sempre vai ser descartado uma hora ou outra. Mas quando chegar esse momento, lembra de Jesus. Lembra que Jesus está com você. E lembra que Ele não vai deixar faltar nada. Porque Ele passou por isso também. Jesus, Ele era aplaudido, todo mundo seguia Ele, todo mundo queria abraçar Ele. No dia que pegaram Ele para crucificá-lo, não tinha mais ninguém aplaudindo Jesus. Todo mundo foi para a frente de Pôncio Pilatos gritar, mata ele, mata esse homem, mentiroso, blasfemo. Não tinha um para levantar a mão e dizer, esse é Jesus, fez bem aqui para nós, curou os enfermos, os paralíticos, pregou o amor, pregou o perdão. Não tinha ninguém. Jesus foi rejeitado, Jesus foi desprezado, foi o mais desprezado entre todos, né? Então, eu quero te encorajar, seja forte em Deus e não leve para o lado pessoal. Ainda que seja um desprezo que você sofra dentro da família ou no trabalho, que você tanto se dedicou ao trabalho, a fazer as coisas crescerem, ou na igreja, que a gente pensa que tudo é para Jesus e alguém simplesmente nos abandona a troco de nada. Não tem problema, nós estamos com Jesus. Olha só, além disso, olha o que Samuel teve que lidar, porque o texto sagrado vai dizer que ele chamou os 2 filhos dele, verso 2, o Joel e o Abias, para serem líderes em Berseba. Ele estava treinando os filhos para se tornarem líderes.
Mas os filhos dele, verso 3, não andaram em seus caminhos, eles eram gananciosos e aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel se reuniram para falar com Samuel e disse: tu já é idoso e os teus filhos não andam nos teus caminhos, nós queremos um rei. Gente, isso é uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu já conheci muita gente boa, seja pastor, seja gente de qualquer outro lugar, que o quê? Que foi íntegro a vida inteira e ensinou tudo que tinha que ser ensinado para os filhos, mas os filhos foram para caminhos errados. E hoje em dia é triste que uma família, por exemplo, tenha um filho que vá para o caminho das drogas e a mãe ou o pai seja julgado como se eles não tivessem criado a criança no caminho certo, sabe? Às vezes nós vamos fazer tudo, só Deus sabe o futuro, só Deus sabe o que pode acontecer. Nós oramos e fazemos de tudo para os nossos filhos ficarem no caminho de Deus, da infância até a vida inteira. Por isso que a gente o quê? Resguarda em todas as áreas. É igreja, ensina em casa, ensina na escola, não é? Em todos os lugares a gente procura blindá-los. Mas só Deus sabe o que pode acontecer. Então, eu quero fazer refletir sobre isso. Olha, não julgue as pessoas de forma completa pela forma como os filhos andam, a não ser que esses filhos nunca tenham sido ensinados sobre Jesus. Aqui eu estou falando de Samuel. Samuel, o homem que ensinou os seus filhos. A gente não está falando de qualquer judeu, de qualquer homem temente a Deus. Um homem que viveu para Deus. A vida dele foi para Deus. Entende? Agora, se for alguém que não ensinou os seus filhos no caminho do Senhor, e o que acontece? Os filhos foram por um caminho ruim, tem responsabilidade. Os pais têm responsabilidade, sim. Agora, eu só estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado para não dizer que todo mundo que foi por um caminho errado é culpa dos pais. Senão fica pesado demais essa conta aí. Né? Em Ezequiel 18 diz assim, que se os pais comerem uvas, né, não é os dentes dos filhos que vão embotar ou ficar manchados, mas só os dentes dos pais. Se os filhos comerem uvas, é só os dentes dos filhos que vão ficar embotados, manchados. O dos pais, não. Isso quer dizer o quê? Cada um é responsável pelos seus pecados. Em última instância, pai não paga pelo filho, nem filho paga pelo pai. Então, em última instância, não adianta dizer, meu pai era um drogado, meu pai era um bêbado, por isso que eu não virei nada. Não existe esse tipo de palavra ou esse tipo de argumentação para dizer que a minha vida é assim porque eu não tive respaldo lá atrás. Não existe. Em Cristo Jesus, todas essas maldições são quebradas e nós vivemos agora para a glória de Deus, vivemos seguindo em frente, seguindo adiante. E aí, o texto sagrado vai dizer que você e os seus filhos, infelizmente, não andam nos seus caminhos. Então, olha o que o povo de Israel usou contra Samuel. Olha, Samuel, você já está velho, então chegou a sua hora de sair fora. E outra coisa, você ainda foi insuficiente ou incompetente a ponto de não ter conseguido formar uma nova liderança, mesmo sabendo que você já estava ficando velho. E aí, então, as pessoas fizeram um pedido de uma coisa que Deus já tinha dito lá atrás que ia dar errado. Lá em Deuteronômio está escrito que quando o povo pedisse um rei, Deus, ele daria, já estava escrito isso, mas que eles se arrependeriam. E agora eles vão usar essa fragilidade que tinha na questão familiar de Samuel para pedirem algo que era pecaminoso. Por que era pecaminoso Israel pedir um rei? Porque quem guiava Israel era o próprio Deus. Deus falava com eles por meio dos profetas e dos juízes, e Deus sempre os dava vitória. Mas por que eles queriam os reis? Porque quando eles saíam na batalha, sempre tinha um rei montado num cavalo grande, com armadura pomposa, né? Uma coisa assim, né, de aparência, uma vaidade, sabe? Era uma pura vaidade. E Deus já tinha dito, para que vocês querem isso? Vocês já têm tudo e vocês querem imitar as coisas que na verdade o mundo e que as outras nações estão fazendo? Então, olha que situação difícil, gente. Olha, nós precisamos tomar muito cuidado, mas muito cuidado, para não começar a fazermos orações a Deus
pedindo coisas que na verdade nós não precisamos, que não são para os filhos de Deus, que não vão fazer diferença para nós que cremos no Senhor. Para outras pessoas que não creem, pode fazer diferença. Para nós não. Gente, olha só, às vezes a gente perde a noção das coisas, mas a gente precisa sempre, a gente vai ceiar hoje, e a gente precisa sempre examinar o nosso coração. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se isso já passou na sua cabeça, a minha pergunta é: por que você deseja ter um carro que custa R$1 milhão? Por quê? Sabe? Se nós que servimos a Deus somos chamados para pregar o Evangelho e levar o Evangelho mais longe, por que eu quero um carro de R$1 milhão se R$1 milhão pode me fazer levar o Evangelho mais longe, fazendo com que eu patrocine uma casa de recuperação, um orfanato, que eu patrocine missões? Por que então que eu quero um carro de R$1 milhão? Você entendeu? Por que Israel estava pedindo um rei, gente? Deus disse: eu sou o rei de vocês. Para que vocês querem rei? Só para desfilar? É tipo isso, entendeu? Se quer um carro de R$1 milhão para desfilar, enquanto a obra de Deus precisa de tanta coisa. Eu lembro de um rapaz na igreja, mais ou menos 4 anos atrás, ele me disse assim: pastor, ora por mim. Eu vou jogar no bicho, sei lá o quê, e se eu ganhar um dinheiro, eu vou ofertar na igreja. Falei: eu não vou orar pelo bicho, eu oro por você. Ele vai orar por mim que eu vou ofertar na igreja, sei lá o quê, eu orei por ele. Aí ele foi lá e ganhou lá uns R$500 mil aí nesses trem que joga aí, né? Sabe o que ele fez? Sumiu! Sumiu, não entrou nada para a igreja. Nada, entendeu? Então, assim, as pessoas elas se enganam tanto que elas fazem isso. Não, se Deus me abençoar, eu abençoo a igreja. Eu abençoo a igreja vai crescer nisso, a gente vai fazer a igreja desenvolver. Igual eu falo, com uma coisa que eu tenho um sonho, que pode ser distante, mas Deus sabe todas as coisas, é que a igreja consiga fundar uma escola cristã, certo? A igreja ter primeiro um local próprio, claro, né? Conseguir ter um local próprio e ter uma escola que vai ser fundada com pessoas que são capazes, obviamente, lidando com isso, mas a igreja tendo feito esse papel. Então a minha pergunta é: por que os nossos desejos e as nossas orações, elas estão tão distantes das coisas do Senhor? E olha, é isso que eu estou dizendo. Poxa, Samuel, o cara não vacilou. A culpa foi dos filhos dele, mas os caras usaram essa brecha, entendeu? Usaram essa brecha para o quê? Para ir lá e falar: olha, você não criou um sucessor, a gente quer um rei. Aí ele foi orar, né? Ele ficou triste, o texto vai dizer que ele ficou muito triste com isso. O verso 6 vai dizer, quando porém eles disseram: dai-nos um rei para que nos lidere, verso número 6, o texto diz: agradou Samuel. Samuel ficou triste. Não é porque ele ia perder cargo, ele estava no final da vida, gente. Então ele orou para Deus, verso 7. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim que eles rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo, desde o dia em que vos tirei do Egito, até hoje, abandonaram-me, prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Eles estavam pedindo um rei, não precisava de rei, porque Deus era o Senhor da vida deles. Você sabe que em Ageu, a Bíblia diz que depois que o povo voltou do cativeiro, Deus abençoou muito eles. E cada um começou a construir a sua casa, e o texto diz que cada um se preocupava com os detalhes da sua casa, para que ela ficasse bonita. E um dia Deus foi lá e levantou o profeta Ageu para dizer assim: vocês só cuidam das suas próprias casas. O templo do Senhor está um lixo, caindo aos pedaços, e ninguém teve coragem de botar a mão lá para construir de volta para o povo voltar a adorar. Aí Deus usou Ageu para dizer: vocês estão levantando essas casas bonitas com as suas mãos, e com as suas mãos vocês vão ter que pegar tudo no chão, porque eu vou derrubar de novo. Se eu não estiver no meio de vocês, com vocês me adorando, vai cair tudo que vocês levantaram. E é assim que funciona. Com Deus a verdade é essa: se Deus não for prioridade, Ele derruba tudo que a gente levanta. Porque na verdade, se nós somos escolhidos de Deus, Deus vai derrubar tudo que a gente levanta se Ele não estiver em primeiro lugar.
Agora, se você não é um escolhido de Deus, você vai sambar, vai fazer o que você quiser, e Deus não está nem aí para você. Ele vai deixar você pecar para você se autodestruir. É o que a Bíblia diz, né? Em Hebreus capítulo 12. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso, sabe? Eu estou falando isso porque foi essa reflexão que eu fiz nesses dias, baseado nisso que eu disse, sabe? Da gente simplesmente ser rejeitado, das pessoas simplesmente abandonarem a igreja sem explicar qual o motivo, né? Então, sabe, o que é que a gente está fazendo? A gente pode dizer assim, olha, o nosso problema é que nós somos ineficazes. A gente não consegue formar uma igreja suficientemente boa para dar ensino para as crianças, para ter uma palavra que seja digna, para ter um louvor que seja digno, para ter grupo de jovens que seja digno, para ter grupo de adolescentes. A gente pode inventar um monte de coisas, que pode até ser uma brecha, né? Aí uma brecha para alguém falar, não dá para ficar nessa igreja, ela é muito pequena, não tem lugar para meus filhos, eu vou para outro lugar. Igual ontem eu estava vendo aí, gente, tem uma igreja aqui em Goiânia, mas que o trem é tão grande, mas tão grande, é a mesma coisa de você ir num espetáculo, sabe? Você vai num espetáculo, eles não precisam alugar campo de futebol, não precisam alugar arena, não precisam alugar nada. Você vai lá, tem tudo, simplesmente você vai lá, né, e como se você estivesse num teatro, né? Aí eu até falei com a Angélica, aí como é que vai, como é que disputa com isso, né? E eu falei para ela, a verdade é que a gente não disputa com isso. A verdade é que só tem como formar um império desse tamanho se você mentir, se você fizer muita coisa que não é de Deus. Porque a palavra de Jesus, gente, ela vai contra tudo o que esse mundo considera certo. Quando uma igreja consegue se tornar, né, monumental, ela está fazendo alguma coisa que não é de Deus. Você pode ter certeza disso. Pastor, mas isso aí é complicado que você está falando, né? Estou te falando. A Bíblia diz que todos os que quiserem seguir Jesus Cristo fielmente vão padecer perseguição. Você vai, então, muitas vezes, achar os maiores missionários, os maiores pregadores, os maiores cantores, né? Eles estão muitas vezes escondidos. Eles não têm uma exposição no Instagram, eles não têm uma exposição no YouTube, porque o que eles falam não atrai público, né? Eles falam coisas que, na verdade, né, vai bater no coração das pessoas de uma forma que elas vão tomar uma decisão de seguir Jesus de uma forma reta, ou então elas vão cair fora, e elas podem até cair fora e entrar em alguma igreja monumental, mas o que importa é a palavra mesmo que confronta o coração. Então isso aconteceu, ele fez as orações, Samuel, Deus disse, entrega para eles um rei. E aí Samuel alertou eles, falou assim, vocês vão ter um rei, mas o rei vai pegar os filhos de vocês para ser soldado, vai pegar as mulheres para ser perfumista, padeira, sei lá mais o que. Os homens, tudo que eles plantarem, eles vão ter que dar 10% que está plantando, seja milho, seja soja, seja o que for, vai ter que dar. Então assim, Samuel foi lá e mostrou claramente, né, todas as coisas ruins que iriam acontecer com Israel quando Israel tivesse um rei. O que eles responderam aí no final? Verso 10. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo, dizendo, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu o direito o seguinte, ele tomará os seus filhos, isso aqui eu já falei, passando mais para frente, suas filhas vão ser perfumistas, cozinheiras e padeiras. Vocês vão dar o 10% de tudo. Verso 15. Vocês também serão tomados como servas e servas, né? Então, é a questão de ser servo como escravo. Verso 17. Os animais de vocês também vocês terão que dar 10%. E verso 18. Naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não ouvirá. Então vocês mesmos vão achar pesado o imposto que esse rei está cobrando de vocês. Vocês vão pedir, Senhor, nos tire dessa opressão, e o Senhor não os tirará. Verso 19. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, não, nós queremos ter um rei. Aqui eu vou encerrar a mensagem para a gente participar da ceia. Gente, todos os nãos
né, todos os reveses, o ônus dessa decisão, todo o ônus foi colocado na frente do povo. E o povo disse, mas não queremos nem saber, mas queremos um rei. Só para parecer com os filisteus, gente, que o rei ia lá na batalha, montado no cavalo, só para isso, gente. Sabe? Olha para a minha vida, olha para a sua. Quantas coisas a gente quer só porque a gente está vendo no Instagram. Quantas coisas a gente diz que a gente deseja, mas não é um desejo genuíno. É um desejo que é uma cobiça, é uma cópia de algo que a gente viu na vida de alguém. Sabe? A gente realmente precisa rever o que a gente diz que quer, a gente precisa rever o que a gente diz que é certo, a gente precisa rever o que a gente diz que é bom. Uma coisa, né? Reveja o seu tempo. Como a gente pode dizer que ama a Deus e que é a vontade de Deus se a gente não passa nada de tempo com o Senhor? E a gente diz, eu quero saber a vontade de Deus. Como? Se a gente não passa tempo na presença de Deus, orando, lendo a palavra, tocando louvores e orando a Deus, sabe, dentro da nossa casa. A gente precisa muito disso, a gente precisa que o Senhor nos ajude nesse ponto. Então, a palavra é, não tome reis para si. Você não precisa, tá bom, seguir os modelos desse século, tá? Você não precisa ficar triste porque você não consegue comprar a mesma roupa que aquela artista ou que aquele cantor. Você não precisa ficar triste porque você não consegue ir num show que outro consegue ir, sabe? Estou falando de coisas que as pessoas choram porque não acontece, pessoal. As pessoas choram porque elas não podem comprar um tênis que custa R$2.000. E eu fico pensando, meu Deus, R$2.000 um tênis, a pessoa está chorando por causa disso. Então, sabe, pare para pensar. Existem coisas que têm mais conteúdo, que têm mais essência e que a gente precisa aproveitar melhor, porque o nosso Deus, Ele nos espera, né, para que a gente continue adorando a Ele, crendo que Ele vai nos direcionar. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Enquanto eu oro, quero pedir aí para o pastor Caio, pastor Jabá, para passar orando pelas pessoas. Orar mesmo, colocar a mão no ombro. Ore pelas pessoas. E a oração vai ser pelo quê? A oração vai ser, Senhor, me ajuda a não desejar um rei, porque se eu já tenho o rei dos reis, para que eu vou querer um rei terreno? Para que eu vou ficar me desgastando em algo que é passageiro? Vamos orar? Por favor, vocês dois orem comigo pelas pessoas. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti nesse dia, e eu quero Te pedir, Pai, no nome de Jesus, o Senhor abra os nossos olhos e os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos levados no nosso coração pela vaidade. Porque, ó Deus, ter um rei de carne e osso era só vaidade nessa época.